Genocídio. Recusa do direito de existência a grupos humanos inteiros, pela exterminação de seus indivíduos, desintegração de suas instituições políticas, sociais, culturais, linguísticas e de seus sentimentos nacionais e religiosos. Exemplo: perseguição hitlerista aos judeus, segregação racial e etc. Dicionário Escolar do Professor, organizado por Francisco da Silveira Bueno, Brasília, Ministério da Educação e Cultura, 1963, página 580. Meu nome é Natanael e eu sou aluno da História e sou orientado pelo professor Matheus Gama. O título da minha pesquisa de iniciação científica é O Genocídio Indígena na Ditadura Civil Militar, Caso do Povo Waimiri-Atuari, dos anos de 1964 a 1985. A ditadura civil militar perpetrou um genocídio que matou mais de 8.300 indígenas. Dentre eles, pelo menos 2.650 do povo Waimiri-Atuari. Isso representou uma queda de 85% de sua população. Um genocídio movido pelas políticas imperialistas e etnocêntricas de um Estado que desde sua origem mata e dizima populações indígenas por inteiro. Ações que foram potencializadas por um momento de sensação de liberdades e da impossibilidade de denunciar, de modo que a maior parte dessas ações contra os Waimiri-Atuari ocorreram na construção da BR-174, comumente chamada de Manaus-Boa Vista. Nesse projeto, o que se propõe é o estudo dos processos de construção da rodovia e as demais questões envoltas no genocídio do povo Waimiri-Atuari. A presente pesquisa de iniciação científica tem por objetivo apresentar e discutir o genocídio indígena executado pelo Estado Nacional. E para isso vamos dividir esse vídeo em 3 partes, inicialmente tratando do genocídio indígena no Brasil, logo após falando sobre os Waimiri-Atuari e seu território, e por fim tratando da ditadura e da construção da BR-174. Com base nos textos e fontes utilizados para a produção dessa pesquisa, podemos concluir que o que ocorre no Brasil é um genocídio ininterrupto, pois, desde 1500, povos indígenas vêm sendo mortos, atacados, têm suas terras invadidas e, entre outras inúmeras violências, são feitas contra eles. E uma prova disso é que só nos primeiros 70 anos após o achamento, 1.800.000 indígenas foram mortos no território que hoje entendemos como Brasil. E no momento mais crítico, a população indígena brasileira chegou a 150 mil pessoas, no ano de 1957. Essas são várias das provas de um projeto genocida vigente que vem atacando e matando as populações indígenas do Brasil. Os Waimiri viviam isolados até o século XVII, e temos registros a partir dos 800 das primeiras invasões em seus territórios. Territórios esses que ficam uma parte no estado de Roraima e outro pedaço no estado do Amazonas. A partir da ditadura e o início da construção da rodovia, tivemos o atravessamento de seu território. E isso nos leva para o próximo tópico, a construção da BR-174. A partir da ditadura e das políticas desenvolvimentistas que eram constantemente utilizadas para atacar as populações indígenas, tivemos o início da construção da BR-174, que, como já foi dito, atravessava o território do povo Waimiri-Atuari. Foram utilizados pelo exército para dizimar o povo Waimiri aviões, helicópteros, bombas, metralhadoras, fios elétricos e doenças. Todas essas formas e meios de assassinar eram utilizados para amedrontar e para matar e tirar o povo indígena do seu caminho. E para terminar, podemos concluir que o genocídio indígena nunca teve um fim, sempre esteve em curso, pois quando analisamos os eventos históricos do Brasil, podemos perceber um projeto genocida que constantemente são exercidos contra as populações indígenas, em várias camadas. A ineficiência do Estado de proteger e fazer com que as determinações das TIs sejam mantidas e constantemente fiscalizadas é parte desse genocídio. As políticas governamentais pré e pós-ditadura, e especialmente durante o regime, são políticas desenvolvimentistas totalmente etnocêntricas. Políticas essas que de forma alguma respeitam a população indígena e seus territórios. Sem dúvidas, percebemos que no período da ditadura, um projeto autoritário e explícito, repleto de estratégias e ações sistemáticas que visavam assassinar e amedrontar as populações indígenas, sendo todo o tempo geridas e gerenciadas pelo Estado, ações essas que culminaram e potencializaram o genocídio contra esse povo. Por mais que fossem constantemente atacados e diversas as investidas que sofreram, o povo Waimiri-Atuari continuou resistindo bravamente. Um exemplo dessa resistência é o Pajé Maicá, que por conta de sua resistência, a construção da BR-174 foi atrasada por 2 anos.